A ideia desse vídeo aconteceu hoje de tarde, quando eu estava lembrando de uma antiga paixão minha, onde eu era apaixonado pela criatura, sabe? Eu era doido, perdidamente apaixonado pela menina. E eu quero estar te contando como foi o processo e o que foi que eu aprendi. Eu vou estar resumindo porque a história é muito longa, mas essa pessoa em minha vida foi a menina que mais me marcou profundamente. Você se apaixonou, você começou a criar, sabe, aquele mundo com aquela pessoa, e daí vocês terminam. E você acaba caindo no fundo do poço. Isso aconteceu comigo. Então fica nesse vídeo, a gente conversa. Eu gosto de estar conversando sobre desenvolvimento pessoal, sobre motivação, superação de vida, tá? Você tá com depressão, se apaixonou e acabou infelizmente caindo nesse tipo de coisa, vem escutar minha história, vem assistir a minha história. Segue o vídeo. Era o ano de 2016. Eu conheci uma menina em que eu estava voltando da praia. Na época eu era guia de turismo. E estava tudo bem na minha vida. Estava começando a trabalhar numa área em que eu estava gostando. E depois que eu saí do trabalho, do serviço em específico, eu fui fazer eu fui pagar uma conta de água, parece. E fiz o pagamento, ainda era na casa lotérica. Eu ia na casa lotérica, gente. E eu fiz o pagamento, voltei, peguei o ônibus, sabe? Era num sábado. Era no começo, no finalzinho do dia. E não, me engano, foi numa sexta-feira, no começo da tarde. Isso, no começo da tarde. E quando eu cheguei na integração, eu encontrei aquela menina, aquela criatura, aquela coisa mais linda do mundo, sabe? E eu pedi o telefone, pedi o celular dela. E a gente acabou trocando o contato e a gente, pouco tempo depois, começou a namorar. Eu criei um sentimento, sabe, muito forte por essa pessoa. E quando as coisas foram acontecendo, os primeiros desafios foram surgindo, eu cada vez mais desejava, sabe, ficar com ela. Mas ela era um pouco mais nova que eu na época. Então, pra mim, na época, ela era como se fosse uma namorada da adolescência. Eu nunca havia passado por um relacionamento na adolescência. Eu perdi a minha virgindade com ela. Eu tinha 23 anos. Hoje eu tô com 32, então já tem quase 10 anos, né? Mas quando a gente terminou, foi um baque pra mim. Foi horrível. Foi uma das piores coisas que aconteceu comigo. Porque quando a gente terminou, infelizmente foi devido a uma traição da parte dela. Ela tinha saído com alguém muito mais financeiramente melhor do que eu. E eu sei disso porque ela, no dia seguinte, me contou. Ela não estava bem com o que tinha feito. E no outro dia contou. E eu perdoei. Tá? Você pode até achar, pô, você perdoou um negócio desse, isso é muito idiota mesmo. Mas na época, isso lá pra 2017, fevereiro, março de 2017. Eu era muito novo também. E quando isso aconteceu, eu perdoei e não terminei. Mas ela ficou com aquele negócio na cabeça, né? Ele vai terminar comigo e também ele vai me trair. Mas eu fiquei, sabe, nesse negócio. Não, eu perdoei você, a gente tá aqui junto, confia em mim. Você errou, mas eu não quero terminar o nosso relacionamento. Eu amo você, de verdade mesmo. Eu tenho um sentimento muito forte por você. Se você conseguir me compreender, você, com certeza, você passou por algo assim, sabe, meu amigo? Então, se você passou por algo assim, comenta. Cara, eu passei por algo assim. Eu perdoei alguém depois que me botou aquele parzinho, sabe, na cabeça. E, enfim, continuando a história.
eu gosto de você. Você só percebe isso agora pelo que eu sinto, você não se importou. Mas eu perdoo você e eu quero continuar com você. E por mais que algumas pessoas acham, sabe, esse tipo de coisa, uma idiotice, você foi muito idiota, muito besta, você não é para ter perdoado, você não era nem para ter voltado. Mas eu, no meu coração, mesmo muito ingênuo naquela época, eu decidi. Eu gostava mesmo da pessoa. E, enfim, quando a gente gosta, né, a gente faz essas besteiras mesmo. Então a gente começou a ter um processo muito chato, sabe? Ela não confiava, não é que não confiava em mim, mas por ela ter cometido aquele erro, ela acreditou que eu iria retrucar, que eu iria fazer o mesmo. Não é porque alguém fez uma coisa com você, sabe? Que eu, na minha opinião, que eu deva pagar na mesma moeda. Isso tem a ver com caráter, sabe? Enfim, cada um faz o que achar que tem que fazer. Então, o processo, como foi o processo? Termina e volta, termina e volta, termina e volta, termina e volta. Isso pra mim foi horrível. Recomendo, sugiro que quem estiver passando por isso, encerre logo isso de uma vez por todas, porque isso é tão chato, pressiona tanto a cabeça da gente, pressiona tanto as emoções da gente, sabe? Que a gente fica sufocado. A gente está preso. Parece que tem umas correntes. E aquele relacionamento já estava sendo tóxico demais para mim. Eu já não estava mais suportando. Esse termina e volta, termina e volta. Eu mesmo, no final, dei um ponto final. Gosto de você. Sou apaixonado por você. Tenho sentimentos por você. Mas esse negócio de termina e volta, não dá pra mim. Ou a gente encerra a nossa caminhada aqui agora, sabe? De uma vez por todas. Ou a gente resolve aqui agora para que a gente fique juntos. Se for pra estar nessa bagunça, eu não quero mais. Eu tô muito mal. E eu já estava mal. Porque eu já tinha presenciado ela com uma outra pessoa. Ela ter ficado com uma outra pessoa. Então, aquele processo de dor, de angústia, de lágrimas, sabe? Aquele negócio foi entrando, que daí explodiu. Fundo do poço. Depressão. Essa abençoada, um mês depois, já estava namorando. Quando eu soube, mano, cara, surreal. Falei, não, peraí. Você, ao invés de respeitar, sabe, o nosso tempo, as nossas vivências, as coisas que a gente viveu, você já tá com outro. Pois é, a gente terminou. Uau, eu não consigo entender quem pensa assim. Eu não consigo compreender. Mas, entretanto, porém, todavia, isso foi ótimo ter acontecido. Nenhum dos dois lados, sabe, realmente estavam felizes. E cada um precisava seguir o seu caminho. Independente do que se foi feito. Independente também do que poderia acontecer. Cada um precisa se decidir e escolher o seu caminho. Então foi assim que aconteceu. Ela hoje, de poucas informações que eu já tive, ainda está com a mesma pessoa. E eu já me relacionei depois com outras meninas. Mas ela foi aquela menina, sabe, aquela pessoa que eu me entreguei de corpo e alma. E isso me custou. Me custou porque eu não era maduro o suficiente para compreender. Para entender o que era um relacionamento. Eu não era maduro o suficiente, eu não tinha cabeça suficiente para pegar o relacionamento, levantar, suportar os desafios. Ela também não enxergou em mim o homem, sabe, que uma mulher precisa ter para se sentir segura. Eu ainda não era esse tipo de cidadão. Eu era muito ingênuo, eu era muito fraco. E o resultado disso foi uma depressão. Então aquela menina, aquela pessoa que eu tinha totalmente os olhos voltados para ela, sabe? Me ensinou. Me fez entender, sabe? A pessoa que eu deveria me tornar, a pessoa que eu deveria ser. Alguém mais maduro, alguém mais centrado,
mas também me ensinou o tipo de mulher que eu gostaria de ter. Me ensinou o tipo de mulher que eu tenho que buscar. Porque anos depois, eu me envolvi com a outra pessoa, e essa outra pessoa me ensinou que tipo de mulher eu não devo buscar. Que tipo de mulher que eu não devo me relacionar. Então, meu amigo, minha amiga, se você caiu numa depressão, você se apaixonou, e daí entrou no fundo do poço por causa dessa paixão, desse teu namoradinho, dessa tua namoradinha, sabe? Você que tem um pouco mais de idade, não sei, estou falando com alguém, não estou falando para o vento, mas eu estou falando para alguém. Você lembrou de alguém? Poxa, eu gostei de alguém, e essa pessoa que eu gostei muito não soube ser recíproca comigo de alguma maneira. Mas eu estou aqui, estou nessa situação, enquanto a outra pessoa está lá, curtindo a vida, já casou, já tem filho, e eu estou aqui triste, chorando. Pegue esse tipo de situação da tua vida e usa ao teu favor, sabe? Quando você estiver em lágrimas no teu quarto, fica pensando, se pergunta, use as perguntas, sabe? Para gerar um impulso na tua vida. O que essa pessoa está me ensinando, mesmo depois disso? O que eu tenho que aprender? Se pergunte, o que essa pessoa me ensinou? Poxa, essa pessoa me ensinou a fazer com que eu seja uma pessoa mais madura, seja uma pessoa mais assim, saiba escolher, saiba compreender melhor a vida, a ser mais grato com a vida, enfim. Mas amigos, amigas, é o seguinte, você se apaixonou, você conhece o seu coração e você acha que o amor não vai mais sorrir para você, que você não merece e que você também nunca mais vai se apaixonar porque você está aí se revoltando, você se revoltou, não quer mais saber. Mas existe um amor realmente muito puro e um amor que realmente ele quer a tua atenção. Ele quer que você se entregue, sabe? E quando eu consegui entender isso, meu filho nasceu e eu comecei a amar de verdade. Porque era um amor de sacrifício e entrega. Era um amor que se assemelhava ao de Jesus na cruz. Então o amor de verdade, sabe? Ele tem doação. Ele está aqui, ó, rasgando o coração. Então, meu amigo e minha amiga, se você está achando que você nunca mais vai se apaixonar, nunca mais vai se envolver com alguém, tenha paciência, sabe? Espere, faça leituras espirituais, se cuide, se envolva com pessoas que, por mais que te puxem a orelha, vão te dar um ânimo, um up. Levanta e anda. Sabe aquele negócio no Evangelho? Que Jesus ele está passando por um lugar assim, e daí ele faz uma cura para um paralítico. Acho que é um paralítico. E daí ele diz, levanta e anda. Então, meu amigo e minha amiga, levanta e anda. Vá procurar ser aquele Bruno, aquela Maria, aquele Lucas, aquele Francisco, que tem que se tornar. Porque ficar no chão, deitado, em lágrimas, sabe? O mundo está precisando da tua melhor versão. E é com isso que eu encerro o vídeo de hoje. Eu te agradeço muito por você ter me assistido. A gente vai estar conversando, sabe? As superações, as formas de ver a vida. Se você gosta desse tipo de assunto, sabe? Já deixa o like, se inscreve. Eu vou estar conversando sobre as minhas depressões. O que foi que eu fiz. Eu nunca fui para um psicólogo, mas eu fiz algumas coisas que me ajudaram muito. E eu quero estar passando para cá, tá? Eu também, sabe? Com as minhas experiências, com os livros que eu li. Com as coisas, sabe? E com o meu pensamento, meu olhar, eu criei algumas estratégias, sabe? Eu passei por coisas, superei coisas, e eu criei um e-book, tá? Tá aqui no link, e você dá uma olhada, sabe? Eu quero muito que você se beneficie, eu quero muito que você possa dar o seu primeiro passo para sua cura. Se você ainda acha que o amor não vai sorrir para você,
tá bom? Depois você me conta. Muito obrigado. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Você compartilha com os seus amigos. Obrigadão aí e até mais.